Fala pessoal, começa mais um JCast. E o meu convidado de hoje é um cara muito especial, é um amigo. Eu aprendi a gostar dele. Não gostava no início não, mas depois eu aprendi a gostar dele. Mas antes disso, eu queria agradecer a cada patrocinador desse programa, pessoas que realmente confiam nesse trabalho, nas pessoas que levam essa informação para vocês. E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem o nosso programa, faça comentário aí embaixo, faz alguma pergunta, que nós estamos aqui prontinho para te atender. E o meu convidado de hoje, ele é casado, ele é pai de uma princesa, ele é cristão e é um cara que tem uma história que eu tenho certeza que ele vai te motivar muito. Meu amigo Luiz Henrique, muito obrigado por fazer parte dessa história de JCast e eu quero deixar você se apresentar para o pessoal. Quem é o Luiz Henrique? Ô João, prazer todo meu estar aqui contigo, com todos os seus espectadores. Eu sou Luiz Henrique, tenho 43 anos, casado há 15 anos com a Dayana, pai da Manuzinha, de 10 anos, trabalho na hotelaria a minha vida inteira. Enfim, esse é um pouquinho do Henrique, como me chamo, né? Que legal. Então, já vou direto às perguntas, sabe que a gente aqui não tem dessa não, né? Vamos lá. Luiz, eu queria saber o seguinte, como foi seu primeiro dia de serviço na rede hoteleira? Como que você chegou no hotel? Porque eu sei que você já foi carregador de mala, manobrista. Qual foi o primeiro trabalho seu? Fala aí pra mim aí. Vamos começar do início. Um tio meu chamado Dinho, ele já não está mais no nosso meio. Ele me convidou para trabalhar no hotel com ele. Ele era funcionário de um grande hotel na orla de Copacabana. Ele... Pode falar o nome, não tem problema. Pode, não, tá? Pode. É o Hotel Marriott. Isso no ano de 2001. Em 2001. E aí ele me convidou, fui lá, fiz uma entrevista, fiz um teste. Era para manobrista. E aí passei, trabalhei lá um bom tempo de manobrista no Hotel Marriott. Gostei, foi um mundo muito novo. Imagina, você um menino de 18 para 19 anos, da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, não tinha contato com outros idiomas, com pessoas de outros países, estrangeiros, e aí você passa a ter convivência com outras pessoas de outras culturas, e eu gostei daquilo. Eu gostei, olha que mundo novo, que mundo diferente. E aí eu gostei. Foi uma experiência fantástica, João. Meu primeiro dia de trabalho eu lembro até hoje. Eu parado na porta do Hotel Marriott, auxiliando as pessoas chegando com o carro, pegando, guardando no estacionamento do hotel. Foi assim uma experiência naquela época assim única, que eu guardo até hoje. Foi espetacular. Mas em algum momento você imaginava que você, o Luiz, se tornaria um Luiz que é hoje o gerente de um mero manobrista, que na verdade nós fazendo dos caras, os caras ganham muito bem. Sim. E hoje ser gerente do hotel, o que passava na sua cabeça nesse momento? João, eu como eu era muito menino, eu não tinha essa expectativa, quero crescer, não. Eu estava tão vislumbrado com a novidade que eu estava vivendo. Eu tive um rapaz que trabalhava junto comigo, o nome dele Miguel, e ele sempre falava comigo, Luiz, ele me chamava de Luiz. Luiz, você tem que estudar, tá vendo? Pô, estuda, faz um curso de idioma, fala uma outra língua, faz o inglês. E aí eu peguei aquilo para mim e comecei a estudar inglês, né? Fazer curso de inglês, depois fiz de francês, de espanhol e fui estudando. Daqui a pouco eu percebi que eu já não me encaixava mais naquela função de manobrista. E comecei a buscar
outra função que eu me encaixava. E aí eu busquei em outros hotéis, fui para outro hotel, pedi desligamento, fui para outro. Mas eu não tinha a ambição de crescer. Até hoje, eu não, até eu chegar à posição de gerente geral hoje, eu não tive essa ambição, eu quero ser gerente, vou fazer de tudo para ser gerente, não. Tudo aconteceu naturalmente. Por criação e por ser o meu jeito, eu tenho foco, eu tenho disciplina. Isso eu carrego comigo desde cedo. Minha criação, meus pais me auxiliaram muito nessa questão do foco. E aí o foco me fez chegar onde eu cheguei hoje. A disciplina me fez chegar até hoje. De manobrista, fui para mensageiro. Nesse hotel que eu estava, não tinha oportunidade para eu crescer. Não tinha problema. Fui convidado para trabalhar em um outro hotel. Mas como manobrista também não? Não, já como um mensageiro. Aí eu já saí da função de manobrista. O mensageiro, o pessoal entender o que é o mensageiro, qual o papel dele dentro do hotel? O mensageiro é aquele rapaz que fica na porta do hotel. Ele carrega as malas do pessoal, isso? Isso, fica junto com o capitão porteiro, que o capitão ele recebe os hóspedes quando chegam. O mensageiro é o auxiliar, aquele que pega as malas, sim, leva até a recepção, dá aquelas primeiras informações aos clientes e hóspedes que chegam no hotel. É aquele rapaz que fica ali no saguão do hotel. Sim, sim. Fica monitorando tudo, auxilia a recepção, auxilia a gerência, naquelas tarefas corriqueiras ali da recepção. Mas quando você estava nesse papel, Luiz, você nunca almejou, nunca pensou, cara, eu quero ser esse gerente ou quero estar em outro cargo dentro do hotel? Não, eu não tive esse... Você nunca teve essa ambição? Não, nunca tive essa ambição. Mas o meu comportamento me levou a isso. Mas eu tinha um comportamento, e tenho até hoje, de um líder. E eu estava como mensageiro, mas já comandava os mensageiros, sem eu perceber. Até os antigos. Tomava a frente de tudo, quando dava um problema. Não, pode deixar que eu resolvo. Sabe aquela coisa instintiva? Resolvedor mesmo. Resolvedor de problemas. Então, todos os mensageiros, que eram muitos na época, Luiz, aconteceu um problema assim. Tudo era comigo. Deixa que eu resolvo. Deixa que o Luiz resolve. Então, ele automaticamente não tinha como você fugir. A responsabilidade ela já estava vindo até você. Vinha até só mim. Você que não sabia que você já era um líder. Exatamente. E um fato importante, que uma pessoa muito importante na minha vida, eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele até hoje. Um homem chamado seu Paulo Dias. Ele é, não sei se ainda é, diretor da rede dos hotéis Pestana. Mas ele é vivo, será? Não tenho certeza. Então mas eu acredito que sim. Então nós vamos buscar na rede social desse homem e mandar mensagem para ele, gravar um podcast, fazer um vídeo para ele. Ele me deu a minha primeira promoção de mensageiro para recepcionista. Esse Pestana é aquele que fica na Orla de Copacabana ali? Isso. Ali é o auge, vamos dizer assim, do meu crescimento. De mensageiro para recepcionista, seu Paulo Dias foi lá, confiou, acreditou em mim. E de recepcionista a líder de recepção. Todas as promoções, sem eu pedir, só dando o meu melhor, sempre fazendo o máximo, sempre me empenhando. Nunca fui de fazer corpo mole. E eu quero saber o seguinte, quais foram o maior desafio que você enfrentou nessa transição de carreira de função, né? Porque acontece, pelo que eu estou entendendo, você nunca almejou estar onde você está, mas ele aconteceu. E qual foram os maiores desafios que você enfrentou nessa transição de função? A transição, ela não é algo muito simples, principalmente quando você faz dentro da mesma empresa. Por isso que o comportamento habitual de liderança é fundamental para qualquer líder. O líder, ele não é líder
pela posição, mas pelo comportamento. Então, mesmo eu sendo um recepcionista, pelo fato de eu dominar muito bem o que eu fazia, era natural as pessoas recorrerem a mim. Então, poxa, me auxilia com isso, nas tarefas, dificuldades, problemas. Então, o hábito de você fazer as coisas com excelência faz o teu time, as pessoas que estão à sua volta, entenderem que você sabe resolver problema. Então, é isso que define o líder. Então, essa transição não foi tão difícil porque eu saí do mesmo patamar que os demais colaboradores para liderar e não tive dificuldade. Porque na grande verdade você já fazia o papel de um líder, né? Sim. Que é o quê? Que é servir. Então, na sim. verdade, você já estava servindo todo mundo. Mas uma dúvida aqui. E quando você chegou nessa transição, que chegou a gerente, a gerência mesmo do hotel, como foi isso para você? Que você estava ali naquele meio, mas todo mundo já estava percebendo o potencial que você tinha. Talvez só você que não estava vendo esse potencial em você. Mas todo mundo já estava observando isso. Que você se tornaria gerente daquele hotel. Eu não cheguei a ser o gerente do Hotel Pestana, não. Mas o Érico Guedes, que era o meu gerente, ele foi ser gerente geral de uma outra rede de hotéis. E ele precisava de um gerente de operações. Eu não acredito, até hoje eu não acredito como ele foi lembrar de mim. E aí depois, a gente batendo um papo, ele me explicou que ele sempre me viu ativo, proativo, fazendo tudo, sem reclamar, sem faltar o trabalho, dando o melhor. E aí ele me disse essas palavras: eu estou te convidando porque eu sei quem você é. Eu sei do seu trabalho e eu sei que você é capaz de assumir essa função. Que legal. E o interessante estar falando isso, Luiz, porque esse recado é até para vocês mesmo que estão assistindo esse podcast, né? Muitas vezes vocês estão trabalhando, estão dentro da empresa e falam o seguinte, né? Ninguém está vendo o meu trabalho, mas sempre tem alguém te observando, olhando o teu potencial. Então, sempre que você estiver fazendo, se doe como melhor, faça o melhor mesmo. Porque com certeza, para você ver, demorou um tempo, esse rapaz te procurou, né, esse senhor, né, e já te deu essa oportunidade. Mas por quê? Ele já vinha te observando o seu trabalho, a excelência no seu trabalho. Agora, se você fosse aquele cara descansado, ele não ia lembrar de mim nunca. Quantas pessoas tinha ali contigo que era mensageiro e não chegou onde você está chegando? Aonde você chegou, na verdade, né? Mensageiro, recepcionista, líder de recepção. E como líder de recepção, eu recebi esse convite do Érico Guedes para ser gerente de operações de uma outra rede de hotéis em Copacabana. E aí foi aí que eu comecei a me desenvolver como gestor de hotel. Estudei, né, um pouco mais para me qualificar, estudei um pouco mais de finanças. Minhas pós-graduações são na área financeira, e aí é onde me desenvolvi, né, na questão administrativa. Então, sua graduação é o que hoje? Qual a sua formação hoje mesmo? Hoje eu sou técnico em administração, graduado em letras, português e espanhol, pós-graduado em controladoria e finanças e pós-graduação em administração empresarial. É uma máquina mesmo, né? Como o João Adolfo fala, né? Isso é uma máquina, né? E eu sei que ainda tem outra faculdade que está fazendo online também, né? Tô fazendo agora de administração. Quero ter esse conhecimento mais técnico da administração. Apesar de eu ter o conhecimento bem amplo, vale a pena aí a gente se atualizar. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui que eu sei que você vai responder facinho, né? O que mudou na mentalidade do Luiz, carregador e manobrista, melhor, começar a falar manobrista, né? Depois como mensageiro, hoje pro Luiz gerente. O que mudou nessa mentalidade do Luiz Henrique, hoje gerente? Hoje, a minha mentalidade é tão diferente, para você ter uma ideia.
Antes eu pensava que tudo era fácil, eu tinha uma mentalidade, ué, por que ele está tomando essa decisão? Por que o meu gerente está falando para eu fazer isso se não tem lógica? Hoje eu entendo a mentalidade da gerência, que lá atrás eu não aceitava certas ordens, não questionava, nunca fui de questionar, mas não compreendia a ordem da liderança. E hoje eu sei que para a gente chegar a comandar uma equipe, a liderar, a gente precisa tomar decisões difíceis. É essa mentalidade. A gente, como líder, temos que estar dispostos a tomar decisões difíceis, a fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente não tem ninguém para liderar, a decisão que a gente fizer está feito. Agora, como líder, não. Temos que tomar decisões difíceis às vezes. Que legal, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero fazer uma pergunta antes, mas você vai responder no retorno do intervalo, né? Você se considera hoje como um líder autocrático ou um líder democrático? Você vai responder quando voltar do intervalo. Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com o Luiz Henrique e eu quero agradecer vocês que são patrocinadores desse programa. Sem vocês isso não estaria acontecendo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o JCast e o meu convidado de hoje, ele é Luiz Henrique, é casado, é pai e o cara hoje ele é o gerente de um grande hotel, mas lá no início ele era o quê? Manobrista, e de manobrista ele foi o quê? Mensageiro, e hoje ele é um gerente de uma grande rede de hotel. Luiz, você falou muito em liderança. Eu te fiz uma pergunta do intervalo, qual é a diferença de um líder autocrata para o líder democrático? Eu queria que você explicasse isso para a gente aí. João, tem muitos líderes, né, aí é perfil, que ele compartilha as decisões da empresa com os seus colaboradores. Eu gosto de trabalhar com a colaboração de todos, de toda a minha equipe. Mas tem o autocrata. O autocrata, ele não costuma compartilhar as decisões, as ideias. Geralmente ele vê a situação e toma a decisão dele, sem compartilhar, sem muitas das vezes entender como a equipe vai receber aquela ordem, aquela decisão, e muitas das vezes sem entender o impacto que pode ocorrer na operação da empresa. A gente, não preciso dizer só de hotel, de qualquer empresa. Então, uma decisão da empresa, na minha opinião, ela precisa ser compartilhada, porque muitas das vezes quem está ali na operação tem os detalhes que muitas das vezes o gestor não pega. O gestor, ele olha num todo, mas o detalhe da operação é quem está lá na ponta, é quem está executando. Então, eu considero muito importante a gestão democrática, que compartilha as ideias, compartilha o que vai ser feito naquele trabalho. Então, basicamente é isso. O democrático compartilha, o autocrata ele toma a decisão por ele mesmo.
Que legal. E quando a gente fala isso, como você falou aqui, não é só na empresa, na verdade é na nossa casa também, né? Isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que falam, pô, mas o democrático é um cara hoje bonzinho, é o cara que compartilha tudo, mas tem um momento certo. Exato. De compartilhar isso, de chamar a equipe para conversar. Isso é muito importante. Luiz, eu vejo que você é um cara muito centrado, um cara muito perfeccionista, tudo que você vai falar. Esse ponto seu, isso ajudou muito você chegar onde você chegou. Agora fala uma coisa para mim, você é casado, correto? Sim. E fala para mim, nesse crescimento aí seu para chegar com esse profissional que você é, aonde que entra o papel da esposa? Todo homem de sucesso tem uma esposa de sucesso por trás. Todos. É quase impossível um homem chegar ao sucesso sem ter uma esposa que lhe apoie, uma esposa que lhe dê paz para trabalhar, para avançar, para conquistar. Eu vou lhe dar o 70% do meu crescimento. 70%. Mas o salário se divide com ela? Como é que funciona isso aí? A gente compartilha, a gente divide a vida num todo, em tudo. Na conquista para gerente operacional de operações, eu pretendia ir para uma entrevista com uma vestimenta, não vamos dizer assim, ruim não, mas estava inadequada para a entrevista, para a ocasião. Mas você ia concorrer a vaga de quê? De gerente de operações. E aí eu ia com um terno um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples. Minha esposa, que isso? Você vai com esse terno? Não mesmo. Com essa roupa? Com essa roupa? Não, você tem que ir com o melhor terno, com a melhor roupa. Sabe, aquela visão de mulher que muitas das vezes a gente, homem, que é focado no que está diante da gente, mas o detalhe a gente não vê. Ela viu. Se eu fosse para aquela entrevista com a roupa que eu pretendia ir, eu não tinha passado. Até imagina. Não ia. Ela me fez ir pro shopping. Vem pro shopping, eu estou indo para lá. Estou te esperando aqui. E aí eu ouvi, graças a Deus que eu ouvi ela. Fui até o shopping, ela me vestiu, compramos terno novo, gravata nova, blusa nova, sapato novo. Fui muito bem vestido para a entrevista. Até você contrataria você mesmo, né? Até eu. Acredite, João. Depois que eu me vi no espelho, eu falei, caramba, sou outro. Da roupa que eu ia. E aí fui para a entrevista. Confiante? Confiante. Até a confiança, minha confiança na entrevista foi outra. Passei muito bem, tudo. Tinha lá mais 1 ou 2, não me recordo, candidatos. E eu passei na entrevista. Anos depois, quem me contratou falou, sabe por que você foi escolhido? Porque todos tinham a mesma qualificação, graduados, falam inglês, mas a sua vestimenta e como você se portou na entrevista, você desbancou os outros. Isso é até interessante, Luiz, você falar isso aqui para o público, né? Para falar exatamente a importância da vestimenta quando você vai para uma entrevista, qual a roupa adequada para você fazer uma entrevista. Isso é bom você falar de pessoa também. Isso é muito importante. Como você se apresenta. Quem é você na entrevista? Você vai falar da sua vida, você vai falar das suas experiências. Mais do que palavras, são as ações, o seu comportamento numa entrevista, como você se veste, como você fala, fala muito mais do que as suas palavras. Bem vestido, fala com calma, vá preparado para uma entrevista. Um segredo, João, muito importante quando você vai para uma entrevista é você saber da empresa que você está indo concorrer àquela vaga. Eu quero trabalhar no hotel lá em Copacabana. O que eu sei daquela empresa? Qual é a cultura que ela tem? Isso é muito importante. De entender
um todo daquela empresa, ou básico pelo menos, para quando você chegar diante do entrevistador, você falar um pouco da empresa, para ele perceber que você se interessou realmente pela empresa, não só por aquela vaga. Ele sabe desse detalhe. Se ele sabe, é porque ele pesquisou, perguntou, se informou. Então, isso é importante. A vestimenta, como você se comporta, como você fala com o entrevistador, isso conta muito para uma entrevista. Que legal, isso é muito importante mesmo. Eu já vi algumas pessoas reclamando, né, que foi para alguma entrevista e foi reprovado. E não sabe por quê. E depois a gente ficou sabendo que realmente foi pelas vestimentas que a pessoa foi. Sim. Então, se a mulher não vai com a roupa toda decotada, se você é homem, não vai com a roupa do time que você ama, vai elegante mesmo. Estou indo para essa vaga, igual o Luiz fez. Não, eu vou ganhar, essa vaga é minha e eu quero essa vaga. Esse emprego é meu. Então, confiante mesmo. Mas eu vejo muitas pessoas que falam, estou indo procurar emprego, mas não sei o que eu vou encontrar. Nem sei mesmo se eu vou arrumar um emprego. Não, meu irmão. É uma vaga única, ela é sua. Quando você sair da sua casa, já vai firme. Essa vaga é minha e eu vou ganhar essa vaga. E já era, a vaga é sua mesmo. Luiz, e qual conselho você daria para quem está começando de baixo para chegar num cargo de liderança? Você hoje, pode até falar aqui mesmo, para o pessoal aqui. Hoje, João, o meu conselho é a pessoa, primeiro, ser disciplinada. Eu acredito muito nessa palavra. Disciplina e depois o foco. Disciplina para você ter um bom comportamento, porque o comportamento é um hábito. Então, a pessoa que ela não tem o hábito de ser responsável, o hábito de honrar os seus compromissos, de honrar a sua palavra, ela já perde muito ponto. Ela já começa a não ser interessante para uma empresa. E depois o foco. É focar no que ela está fazendo. Se é para aprender essa tarefa, eu vou aprender da melhor forma possível. E ainda vou buscar meios de aperfeiçoar essa tarefa. Existe uma fala muito habitual. É assim, sempre foi assim. Mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente. O que é feito em 1 minuto, eu posso fazer na metade do tempo, de uma forma muito melhor. Então, tudo é possível melhorar com disciplina e com foco. Para mim, eu apliquei isso e deu certo. É o caminho, é o início do desenvolvimento e do crescimento. E aí depois vem os demais itens. Aí tem que se preparar, tem que estudar, saber o que realmente você quer fazer da sua vida. Se eu quero seguir, eu escolhi a hotelaria, estou na hotelaria e me aprofundei na hotelaria. Entender como funciona. Quando eu passei a ser gerente, eu precisei entender mais da administração. Enquanto eu estava no operacional, eu busquei conhecimento nas áreas operacionais. É tanto que fui garçom, arrumei muito quarto, ajudei muito em eventos, fiz estágio em departamento financeiro dentro de hotel. Então, mas só depois, quando eu fui à gerência, agora eu não opero mais, agora eu estou no estratégico, agora eu estou liderando. Então eu precisava me aperfeiçoar e adquirir mais conhecimentos na parte administrativa. Viu aí, pessoal? Que dica de ouro, tá? Então, para você ver, esse podcast hoje, pessoal, é para você mesmo que está querendo mudar de função, que está querendo crescer. Olha quantas dicas o Luiz deixou aqui para vocês. Isso aí é caro, hein? E nós estamos trazendo esse conteúdo para vocês aproveitarem. Se ele que era manobrista, mensageiro, chegou a gerente, por que você também não consegue chegar? Só depende de você. Foco e disciplina. Luiz, agora eu quero mudar um pouquinho desse papo. Hotelaria em Macaé. Fala pra gente como que está hoje a nossa princesinha do Atlântico quando a gente fala de hotelaria Macaé. João, Macaé é uma cidade apaixonante. Eu não sou macaense, sou do Rio de Janeiro
recebi um convite para gerenciar um hotel aqui, aceitei, vim e amei essa cidade. Essa cidade, eu considero, Rio de Janeiro é cidade maravilhosa. Macaé também é uma cidade maravilhosa. E a hotelaria aqui, ela é desafiadora. Desafiadora porque a demanda é muito grande de serviços e a oferta de mão de obra é muito baixa. Então existe aí um desafio muito grande do setor hoteleiro quanto à mão de obra. Mas analisando o mercado num todo da hotelaria, a gente trabalha muito focado no offshore e ela está numa crescente muito positiva. Nós temos uma prefeitura que está trabalhando muito forte no desenvolvimento da cidade, na qualificação dessa mão de obra que nesse momento é deficiente, mas está havendo uma qualificação, está havendo um investimento da prefeitura nesse sentido, inclusive na divulgação do turismo na cidade. Macaé, até um tempo atrás, era focada quase que integralmente para o offshore. Hoje não, na atual gestão, Macaé está aberta para o turismo. Recebemos muitos turistas, excursões de São Paulo, Minas Gerais, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, até mesmo do Rio de Janeiro, da capital. Então, Macaé está se desenvolvendo muito. Então, eu vejo a hotelaria nesse momento numa crescente muito positiva. Isso nota-se pelos resultados e pela ocupação mês a mês, né? Pelo menos eu falo do meu hotel e eu analiso o mercado. O mercado também está acompanhando esse crescimento gradativo. E Macaé é uma cidade que em pouco tempo ela vai ser muito vista no Rio e no Brasil. Que legal, muito bacana, né, Luiz? A gente vê o crescimento, eu também não sou de Macaé. É aquilo que eu sempre falo, alguns cursos, palestras, podcast, né? A gente não escolhe onde quer nascer, mas escolhe onde quer viver, né? É isso aí. Então, eu já perguntei para você algumas vezes, Luiz, você não tem saudade de voltar para o Rio? Você, João, aqui é minha terra, aqui é minha Macaé, hoje é o que eu sou apaixonado e eu sou essa pessoa apaixonada por Macaé também. Agora eu quero fazer uma pergunta, nós estamos indo já para o final do nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta para você. Se o Luiz de hoje pudesse dar um recado para o Luiz que carregava a mala lá atrás, que era o mensageiro e o manobrista, qual a mensagem que o Luiz mandaria para ele? Cara, obrigado por você ter sido disciplinado e focado. A sua disciplina e o seu foco lá de trás, o seu empenho em fazer tudo da melhor forma possível, fazer o melhor, te trouxe a essa posição. Posição essa que hoje traz conforto para nossa família, para minha família. O conforto esse que minha esposa usufrui, minha filha. Então, muito obrigado pelo foco e disciplina que você teve lá atrás. Parabéns, gostei. Meu irmão, só quero te agradecer pelo esse podcast, por ser teu amigo, pela sua oportunidade de estar gravando, porque muitas vezes a pessoa vê o Luiz Henrique, gerente geral de um hotel desse, mas ninguém sabe qual foi o processo que o Luiz passou para chegar onde ele chegou. E ninguém nunca vê a cicatriz, né? Ele só vê o troféu. Mas olha a quantidade de coisa que você fez. Você foi manobrista, você foi mensageiro, você ajudou como garçom, você fez tudo. E é uma coisa que eu vejo aqui, como você como gerente, eu já presenciei, eu já vi você ajudando o pessoal no restaurante, eu já vi você ajudando o pessoal na manutenção, eu já vi você com o pessoal lá de camareira fiscalizando, vendo os quartos, olhando tudo. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que você chegou onde você chegou pela sua competência, pelo seu foco de querer fazer sempre o melhor. Eu vejo o cuidado que você tem também com os hóspedes. Atenção sempre ali. Hoje, João, o tempo passa, a idade vai, né? A gente vai avançando na idade e a maturidade e a sabedoria a gente vai adquirindo. E hoje eu entendo que temos que servir.
servir as pessoas, servir a comunidade, servir. Eu tô como gestor geral de um hotel, então eu tenho que servir os colaboradores, servir os meus comandados, dar o melhor de mim para eles. Muitos líderes crescem e perdem essa essência do servir, do dar, né? Dar o meu tempo, dar o meu conhecimento. Claro, a gente não dá o nosso tempo, o nosso conhecimento a quem não quer. Nós vamos dar o nosso conhecimento, aquilo que a gente adquiriu com o passar do tempo, para quem quer se desenvolver. E isso a gente percebe no dia a dia. Aquele que mais se destaca, aquele que mais se dedica, aquele que não mede esforços para fazer o melhor. Então, são esses que a gente enxerga, a gente que está liderando enxerga e damos mais para ele. Por quê? Ele vai ser o próximo líder, ele vai ser o próximo disseminador do conhecimento, é ele quem vai assumir possivelmente a minha posição quando eu for para outra empresa. Então é isso, João. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que servir, dar aquilo que a gente com o tempo adquiriu. Que legal, Luiz. Obrigado mesmo. Isso aí foi um aprendizado gigante. Toda vez que eu estou entrevistando alguém, eu aprendo muito. E como nós falamos muito de liderança, eu já quero te aproveitar e te convidar o meu curso, que vai ser no dia 3 a 4 de abril, no curso de liderança com inteligência emocional. Você é o nosso convidado. Eu vou estar deixando o link aqui desse curso e você é o meu convidado. E se você falar que assistiu esse podcast, você ainda vai ter... Quantos por cento tu acha que é bom dar para esse pessoal que está assistindo o podcast, Luiz? 10%, Fala aí. 10%? 10%? Então você é audacioso. Eu vou dar 15%. Tá bom 15%? Tá ótimo. Então tá bom, 15%. Você vai falar o seguinte: eu assisti o podcast e eu quero os 15% desse curso. Ele vai começar numa sexta-feira às 18h30, vai até às 22 horas. E no sábado começa às 8h30, vai até às 17 horas. Você é meu convidado para esse curso. Abraço, esperamos vocês. Compartilha, curta esse programa, se inscreva nesse canal e muito obrigado por estar assistindo até aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai edificar muito a sua vida. Olha o que chegou a vida desse jovem. Na verdade, de manobrista a chegar a um gerente geral de um hotel. Venha conhecer qual foi o processo que ele passou. Abraço.